Portal RMS News, jornalismo para você conectado na internet. A região metropolitana de Sorocaba. Aqui no Portal RMS News, você tem sempre um acompanhamento, um destaque das diversas formas de se trabalhar e enxergar o contexto de região metropolitana. Entretanto, existe uma gestão que trabalha esta questão na esfera governamental, aí gerenciada pela AGEM, que é a agência metropolitana, que tem como o seu gestor, o diretor executivo Anselmo Neto, que fala com a gente. Anselmo, obrigado por atender o nosso jornalismo mais uma vez, satisfação imensa ter conosco aqui. Olá, Oliveira, olá a todos que nos acompanham, é um prazer mais uma vez estar com você, com todo esse pessoal aí que sempre te ouve, te escuta e te assiste agora. Obrigado por aceitar o nosso convite, estar com a gente aqui. Lembro que esta entrevista também será capa, ou seja, do nosso impresso bimestral do portal RMS News, na entrevista exclusiva com o diretor executivo da Agência Sorocaba, Anselmo Neto. Anselmo, quero que você fale um pouco sobre o papel da AGEM em relação à questão à região metropolitana, quando ela foi criada e os seus principais objetivos. A Agência Metropolitana ela foi criada por uma lei específica em 2014 e entrou em atividade em 2016. Nós temos no estado de São Paulo hoje 4 agências metropolitanas e 9 escritórios regionais. Aqui em Sorocaba, a agência metropolitana ela cuida de 27 municípios da região metropolitana de Sorocaba e o escritório regional cuida da região administrativa, com 20 cidades a mais, no total de 47. Mas especificamente a agência Sorocaba ela trabalha com 27 prefeitos e prefeitas, tendo o prefeito de Sorocaba, Rodrigo Manga, como presidente desse conselho de prefeitos, e a prefeita de Votorantim, Fabiola, como vice-presidente desse conselho. Essa agência ainda, Oliveira, tem 3 sub-regiões. A sub-região de Itu, a sub-região de Tatuí e a sub-região de Sorocaba, formando esses 27 municípios. A região metropolitana, dentro do levantamento de vocês, ela hoje tem quantos mil habitantes? Olha, nós chegamos, de acordo com o último censo, a 2.200.000 habitantes nessas 27 cidades. Nós somos aí a 3ª maior região metropolitana do nosso Brasil. Qual foi o critério, Anselmo, para se definir essas 27 cidades como membros aí da região metropolitana? O processo de regionalização pelo governo do estado de São Paulo já começou há vários anos. Então, nós tínhamos lá a Implaza, que era a empresa de planejamento, né, de São Paulo, e ela trabalhava essa questão da regionalização. Isso foi formando pelos municípios que eram próximos aí, pela sua experiência, pela sua possibilidade e também pela sua vocação natural, formando essa região metropolitana. Inclusive, Itapetininga não fazia parte da região metropolitana de Sorocaba. Entrou um pouquinho antes da pandemia, em 2019, essa cidade de Itapetininga também fazer parte da nossa região. Porque, pela vocação, Itapetininga pertenceria à região lá de registro, aquela parte mais do vale ali, né? Mas Itapetininga está conosco. E é uma tendência futuramente que Itapetininga seja ou um aglomerado ou uma outra agência metropolitana com a sua própria região. E qual é a característica desses 27 municípios que compõem a região metropolitana? Nós temos aí, desde a característica industrial em cidades maiores como Sorocaba, uma vocação industrial, uma vocação para comércio. Temos municípios especificamente ainda na área da agricultura, né, na área rural, e temos municípios na área do turismo, né, como vou falar para não ficar me lembrando um ou outro, mas nós temos municípios muito específicos com serviços e que atendem mais a parte de turismo, seja na hotelaria, seja na gastronomia. Isso vai dando essa diversidade nesses 27 municípios.
E qual é o papel de Sorocaba como cidade sede? Na verdade, Oliveira, a região metropolitana ela existe para que o governo do estado possa trabalhar as especificidades locais, ou seja, a agência metropolitana ela não vai trazer para o prefeito qual é a vontade do governador do estado, mas ela vai levar para o governador do estado quais as necessidades dos prefeitos. Então, isso faz com que nós possamos trabalhar projetos que unam 2, 3 cidades para que elas consigam verbas, consigam recursos para assuntos específicos, seja na área ambiental, seja na área da mobilidade, seja na área do transporte, seja na área também da pavimentação, da saúde e da educação. É claro que cada município luta sozinho para conseguir essas verbas, tanto do governo estadual como do governo federal, mas a agência faz esse link, né? A agência faz essa intermediação de 2, 3, 4 municípios junto ao governo do estado. A minha pergunta também vai no seguinte sentido: vocês têm um raio-x dessa região ou esses projetos são executados de forma aleatória? Então, na verdade, os prefeitos se reúnem, né, mensalmente ou bimestralmente, e nessa reunião dos prefeitos, eles colocam quais as necessidades e as prioridades. O prefeito Rodrigo Manga, que é o atual presidente desse conselho, ele criou as comissões, que já são as câmaras temáticas, que a lei mesmo já determina, mas ele criou as comissões de prefeitos. Então, as comissões elas vão vendo quais as necessidades, e daí nós vamos transformando isso em projetos. E os projetos são levados ao governo do estado para que tenham a viabilidade através dos recursos. Muito se fala entre os prefeitos do PDUI, né? Se não me falha a memória, esse é o termo correto. Queria que você explicasse um pouco sobre esse trabalho que foi executado, qual é o retrato que se tem ali e como ele vai ser colocado em execução. O PDUI é o Plano do Desenvolvimento Urbano Integrado. Seria como se fosse um plano diretor, mas não de cidade em cidade, mas um grande plano diretor para os 27 municípios. Cada município tem o seu plano diretor. Alguns desses 27 municípios em nossa região sequer possuem esse plano diretor, porque são municípios muito pequenos. Eles não têm a obrigatoriedade do plano diretor. Mas nós tendo esse plano de desenvolvimento urbano integrado, todos os 27 municípios eles podem se adequar nesse PDUI, mesmo que ele não tenha o seu plano diretor. De que maneira? Através dos eixos aí do meio ambiente, do saneamento, né, da segurança pública, da educação, da saúde. Então, nós conseguimos trabalhar essas questões. Por exemplo, uma cidade como Sorocaba, que ela é praticamente conurbada aí com Votorantim, né? Nós não podemos ter um planejamento de mobilidade em Votorantim e não ter outro em Sorocaba. Citamos um exemplo, mototáxi ou agora esses Ubers de moto. Não pode ser permitido numa cidade e não ser permitido na outra, sendo que ele vai ter que transportar essas pessoas por essas duas cidades. Então, o PDUI ele trata essas diretrizes também. O PDUI não determina o que pode e o que não pode haver em cada cidade. O PDUI ele faz uma projeção, um planejamento do que deve existir unindo essas cidades que são conurbadas entre si. Na elaboração do PDUI, quais foram os principais pontos que ele apontou, os principais desafios que ele apontou para a região? No macrosaneamento, nós temos aí várias questões, mas principalmente na questão ambiental, é a questão dos recursos hídricos, né? Essa crise hídrica que nós estamos vivendo ao longo dos últimos anos, e agora especialmente com a questão da represa de Tupararanga. Então já foi feito aí um grupo de estudo entre as prefeituras de Ibiúna, de Votorantim, de Alumínio, que fazem aí a divisa com a represa de Tupararanga para estudar a questão do reflorestamento e a preservação desse manancial. Nós também temos a questão da segurança pública, a questão dessa que nós chamamos aí, desta cortina, né? Fazendo com que toda essa parte de câmeras que cada cidade possui, ela possa ser integrada num único banco de dados, fazendo essa muralha eletrônica entre todos os 27 municípios. Nós temos também na questão dos resíduos sólidos, né, ou própria questão do lixo.
a possibilidade aí de juntarmos municípios pequenos para que eles possam fazer a coleta de lixo e, se possível, também a coleta seletiva num único procedimento. Então, todos esses estudos partiram do PDUI e eles foram entregues agora ao governo do Estado, apesar da mudança de governo, eles estão sendo encaminhados para a Assembleia Legislativa e a ideia do governo atual, do governador Tarcísio, é que consigam votar essa lei até o dia 1º de março de 2023. Anselmo Neto, diretor executivo da Agência Sorocaba, conversando conosco aqui no portal rmsnews.com.br. Anselmo, nós temos o nosso informativo impresso, a qual você vai ser destaque também na entrevista exclusiva na edição de fevereiro e março. E assim nós entrevistamos vários prefeitos e pessoas que têm poder de decisão em relação à região metropolitana. E nessas entrevistas com os prefeitos, principalmente, conversei com o prefeito de Alambari, com a prefeita de Araçoiaba da Serra e tantos outros prefeitos, o que eles falam é o seguinte: em termos de região metropolitana, que para o desenvolvimento da região metropolitana há necessidade da integração entre as cidades de fato, né? E que muitas vezes há esta dificuldade. Como você vê este anseio dos prefeitos, que eles ainda acreditam que caminha a passos lentos, e como se concretizar essa tal integração? Essa integração ela passa pela questão financeira, né? Pelo envio de verbas. Nós temos hoje na Agência Metropolitana o Fundo Metropolitano instituído, que ele é hoje presidido pelo prefeito de Araçoiaba da Serra, e faz parte também São Miguel Arcanjo, prefeito de Itapetininga e de Salto de Pirapora. Então, esses 4 prefeitos, eles fazem parte do Fundo Metropolitano. Nós pedimos uma verba de 5 milhões para o governo do Estado para 2023, no orçamento de 2022 que foi votado, mas com essa mudança de governo de transição, estão sendo estudados como serão viabilizadas essas emendas, essas verbas. A integração entre as cidades, Oliveira, só vai ocorrer quando os projetos saírem do papel e unirem 3, 4 cidades em torno do projeto. É para isso que nós estamos trabalhando aqui na agência, mas nós dependemos do voto do Conselho dos Prefeitos e do Governo do Estado autorizando a implementação desses programas e projetos. Desde a criação da AGEM, da região metropolitana, dentro você está aí há pouco menos de 2 anos, mas você tem um relatório geral de todo esse processo. O que você pode falar que de fato foi positivo para a região a partir da sua criação? Olha, eu achei que a parte mais positiva foi essa integração que começou desde 2016, a elaboração do PDUI, com os técnicos das prefeituras participando, com o conselho das cidades também participando, sociedade civil. Isso fez com que essas prefeituras pudessem conversar mais entre si. Um reflexo positivo disso foi durante a pandemia, a partir de 2020, apesar de toda a dificuldade e tristeza que a pandemia nos trouxe, mas houve uma agilidade e uma celeridade quando os municípios precisaram dos tubos de oxigênio, quando os municípios precisaram das questões de saúde, e através dessa integração dos municípios, nós pudemos comprovar que isso foi mais fácil para o governo do Estado atuar. Passado esse primeiro momento da pandemia, de toda essa dificuldade, nós estamos retomando agora os projetos e trabalhos que foram colocados até 2019. Temos hoje cerca de 8 projetos aí que estão prontos para serem votados e aguardando a resposta do governo do Estado através da Secretaria do Desenvolvimento e Habitação, a qual nós fazemos parte agora. Anselmo, na conversa com prefeitos, autoridades e com a população, né, porque tem aqueles assuntos que são assuntos do dia a dia da comunidade, muito se fala em algumas
alguns benefícios que a região ainda tem, mas que é visto com preocupação o seu futuro. Represa de Itupararanga, né? Nós temos aí um problema muito discutido na imprensa local e regional. Nós temos também a outra questão envolvendo o aterro sanitário, principalmente da cidade de Sorocaba, mas cidades do entorno também já reclamam que não tem onde descartar o lixo, os resíduos sólidos. E um terceiro ponto que nós temos também é a chamada internacionalização do aeroporto de Sorocaba. Desses três assuntos, o que passa pela AGEM e o que você pode nos colocar em termos daquilo que vem sendo desenvolvido em termos de negociações, projetos que possam realmente se efetivar dentro desse contexto? Mais a questão de Itupararanga, a questão das águas e a questão dos aterros sanitários. A questão da internacionalização do aeroporto de Sorocaba não passa pela nossa Secretaria de Desenvolvimento, né? Então não seria um assunto que a agência trataria. Mas na questão tanto dos resíduos sólidos, do aterro sanitário, como de Itupararanga, sim, nós poderíamos trabalhar no sentido de alcançarmos recursos, buscarmos recursos, quer seja do governo estadual, do governo federal, através do Fundo Metropolitano, e principalmente recursos vindos de iniciativa privada de empresas multinacionais, né? Como já temos casos em outras agências, onde eles conseguiram verbas que vêm até mesmo do exterior. Então, essa é a tentativa que a agência tem feito, é o trabalho que a agência tem desenvolvido, mas primeiro nós dependemos que o Conselho de Prefeitos votem, definam e escolham o projeto que vai ser implementado para que o governo do estado possa começar o financiamento. A agência não tem autonomia de desenvolver um projeto e começar a aplicá-lo. É preciso que o Conselho dos Prefeitos faça essa determinação do que será feito. A agência ela trabalha com o projeto, com o planejamento, mas sem autorização do Conselho dos Prefeitos e do governo do estado, nós ainda não podemos caminhar. Talvez eu faça uma pergunta aqui que você consiga responder ela dentro de uma única fala. Como se mantém a AGEM, inclusive ela se mantém, e como esses projetos serão custeados, né? Que vocês têm aí elaborado e prontos para execução? Essa é uma das minhas perguntas. E os prefeitos de fato, eles procuram resolver os problemas através do contexto de região metropolitana ou de forma isolada? É tudo muito novo, né, Oliveira? A mesma questão da agência metropolitana, desde 2016, ela ainda é muito nova na cabeça dos prefeitos e prefeitas. Nós percebemos que hoje eles já estão entendendo mais e compreendendo melhor o que é viver de uma forma metropolitana, porque caminhar sozinho é sempre mais difícil. A agência ela se mantém através, sendo uma autarquia, de um orçamento próprio que vem para ela, mas para esses projetos o dinheiro vem do Fundo Metropolitano, que é um aporte do governo do estado, e tem que haver uma contrapartida dos prefeitos. Ou seja, cada município tem que colaborar um pouco por mês com esse fundo metropolitano. Isso sequer foi votado em 2022, por ser um ano eleitoral. Eles entenderam que era um ano muito rápido, muito complicado, e decidiram deixar para 2023. Assim que for votado agora essa contrapartida do fundo metropolitano, nós poderíamos definir o projeto que vai ser aplicado, e assim a verba ela vem de acordo com o projeto. Nós pedimos 5 milhões para o governo do estado para 2023 e teríamos aí um aporte de praticamente 2,5 milhões dos municípios na contrapartida. Então estamos aguardando essa questão ser concretizada pelos prefeitos. Importante, estamos conversando com o Anselmo Neto, diretor executivo da agência Sorocaba. Anselmo, você aí completando 1 ano e meio, 2 anos de gestão junto à agência Sorocaba, e eu quero justamente que você faça um balanço desse seu período, da sua atuação até a presente data. Desde que nós assumimos aqui a agência em março de 2021, estava no período ainda da pandemia, até metade de finalização de 2021 praticamente, nós tivemos um trabalho de socorro,
de imediatismo com relação aos municípios, no que vinha do governo do estado no aporte e suporte das questões de saúde. A partir de 2022, nós conseguimos, além da questão do PDUI, iniciar trabalhos e projetos, que estão agora prontos para que os prefeitos possam votar. Tivemos também uma incursão junto com a TV Legislativa da Câmara Municipal de Sorocaba, com 17 programas das ODS da ONU, que são dessas questões de desenvolvimento, nas várias facetas aí do desenvolvimento, quer seja na área ambiental, na área social, na área econômica, na mobilidade, fazendo um pouco aí dessas ODS que a própria ONU propôs até 2030. Então, foi um trabalho de parceria, tivemos parceria também com o SEBRAE, tivemos parceria também com outras entidades para fazer cursos junto das prefeituras, enquanto nós não conseguimos ainda efetivamente desenvolver os projetos com o aporte financeiro do governo do estado. Mas eu acredito que para este ano, agora 2023, conseguiremos dar esse start e levar adiante todos esses projetos. Anselmo Neto, diretor executivo da Agem Sorocaba, agradecemos aí a sua participação conosco aqui no portal RMS News. Muito obrigado e sucesso sempre, porque o sucesso da Agem é o sucesso de todos nós que habitamos nessa cidade e região. Agradeço, Oliveira Júnior, mais uma vez a oportunidade, agradeço toda a equipe aqui da Agem Sorocaba, o nosso diretor adjunto, Márcio Tomazella, o nosso diretor administrativo, Fabiano Pajoro, todos os técnicos e técnicas que trabalham conosco, especialmente aí a vocês que sempre divulgam o nosso trabalho. Muito obrigado. Obrigado, nós que agradecemos aqui no portal rmsnews.com.br. Conversamos com Anselmo Neto, diretor executivo da Agem Sorocaba. Portal RMS News, jornalismo para você conectado na internet.